Saudações, ó bastiões, tudo tranquilinho? Mais uma semana tomando o rumo do início, bateria renovada. Final de semana tivemos ali as nossas atividades familiares, de lazer. E aí, como estamos? Começar a labuta novamente, né? Estamos começando, estamos correndo atrás. E hoje, como toda segunda-feira, nós temos o nosso assunto do dia, que há de ser protagonizado por este que vos fala, Arnaldo Vergueiro, mais um dos últimos bastiões, mais um cara que tem como ideia, como conceito, como vontade, buscar um amanhã melhor para todos nós. E aí, gente, vamos entrar na nossa pauta de hoje, que a nossa pauta de hoje, como segunda-feira, é dia do lembrete, dia do papinho de política. E aí nós vamos começar falando sobre algo que ocorreu, assim, e as pessoas não comentam. O presidente da Câmara participou de um jantar comemorativo de alguma coisa e ele pagou esta conta. Um jantar para 30 pessoas, chegou a conta R$ 27.000. Foram pagos com dinheiro público. R$ 27.000, um jantar para 30 pessoas. R$ 27.000 para 30 pessoas, foi uma média de R$ 900 por cabeça. Gente, o que foi consumido nesse jantar? A R$ 900 por cabeça. Se ele pagasse com o dinheiro dele, tudo bem, mas foi pago com dinheiro público. Gente, isso é inconcebível. É uma coisa que não dá para a gente tentar imaginar. Qual seria a justificativa para isso? E aí, essa farra política com o nosso dinheiro, a gente começa a observar que a cada vez mais nós somos destratados com desrespeito. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: qual era o porquê desse jantar? Tá bom, R$ 900 por cabeça. Qual foi o retorno positivo? Qual foi o lucro para a nação em relação a este jantar tão caro? O trabalhador que entra num mercado para fazer compras e cada vez menos o poder de compra, né? Cada dia que passa vai se reduzindo cada vez mais. E aí, gente, em que isso foi produtivo para a nação? É uma coisa que nos tira, assim, nos tira até o ânimo, mas a gente não pode perder as esperanças. E aí, com essa observância, a gente começa a perceber que nós realmente não temos, assim, direito a nada. As pessoas não têm a menor consideração, o menor respeito pelo nosso trabalho, pelo nosso dinheiro. Eles estão lá para administrar o nosso dinheiro, não para gastá-lo dessa forma tão esdrúxula, vamos dizer assim. E aí, por outro lado, o que acontece? Os ministros do Supremo, isso já é um novo tema, eles têm direito à segurança particular. Tudo bem, isso é normal. Principalmente os juízes que são de vara de execução penal, juízes que lidam ali mais com a área penal, é normal, é cabível a ideia de que esses juízes eles precisam se resguardar, até por conta da exposição que esses magistrados têm. E aí, o nosso Supremo Tribunal Federal, a pedido do ex-ministro Marco Aurélio Mello, ele entrou com uma solicitação junto ao Supremo, que essa solicitação trata-se da segurança dos ministros do Supremo. O ministro do Supremo, em tese, ele quando se aposenta, e a grande maioria deles se aposenta de forma compulsória, é ali aos 75 anos, era aos 70, subiu para os 75 anos. E aí, ao completar os 75 anos, ele compulsoriamente ele vai para casa, né? Quando a gente fala, o funcionário botou o pijama e tal, tudo bem. E ele tem direito a 3 anos de segurança particular por conta do cargo que carregou ali, né? E está muito recente a saída dele do governo. Eles têm ali já como regulamento a ideia de que eles têm direito por 3 anos. Então vamos raciocinar o seguinte: esse cara se aposentou compulsoriamente aos 75 anos. Ele tem direito a essa segurança até os 78. E aí, quando ele completa 78 anos, ele tem direito a uma renovação do pedido dessa segurança. Então, se ele se aposentou na compulsória de idade, ele foi embora aos 75, ele ficou mais 3 com a segurança em casa, 78 anos. E ele tem direito a pedir uma renovação. Isso é o que diz a legislação hoje. E aí ele tem direito a essa segurança
até os 81 anos de idade. Isso é o que diz o regulamento lá, está lá no regimento interno lá do STF. E aí, a pedido do ministro Marco Aurélio Mello, eles querem que esse regulamento seja alterado e essa segurança seja vitalícia para os ministros do Supremo Tribunal Federal, uma vez que é alegado a exposição que eles tanto adquirem, né, por conta da exposição ali, do trabalho, e ele achou que essa segurança tem que ser vitalícia. Gente, automaticamente, como eu sempre digo, automaticamente, sendo concedido, e o Supremo, ali, em seu entendimento, concluiu que o pedido do ministro, o ex-ministro do STF, é louvável, é cabível, faz sentido. E aí, esse ministro vai passar a ter a segurança dele de forma vitalícia. E aí eu começo a fazer uma pergunta. Primeira pergunta que eu faço sobre essa decisão. Beleza. Primeira pergunta. De onde vai vir esse dinheiro para custear essa segurança? Ah, vai vir dos cofres do STF. Beleza. Então vai ter que arrecadar mais. Gente, olha só. O STF hoje, 11 ministros, eles têm um gasto maior do que a família real inglesa. Eles nos custam mais dinheiro do que a família real inglesa. E aí eu começo a ficar numa situação complicada, porque eu começo a pensar que o STF, hoje, ele se comporta como uma monarquia jurídica. Ele é a alta corte, porque também tem uma outra coisa. Eu vou pegar um princípio lá do direito penal, que diz que a lei só retroage em benefício. E aí, todos os ministros do Supremo que já estão aposentados vão pleitear essa segurança. E aí? Normalmente essa segurança é feita por policiais. Daqui a pouco nós vamos ter um pequeno percentual do nosso corpo de policiais servindo particularmente ao STF. E isso vai se estender, como eu acabei de falar, para quem? Para os ministros que já estão aposentados anteriormente até o ministro Marco Aurélio Mello, porque tem benefício, então retroage. E aí o primeiro questionamento é: quantos ministros do Supremo são? 11. A gente usa ali uma técnicazinha para não esquecer mais. O STF a gente chama de Romário. Romário jogava com a 11. Então, STF, 11 ministros. O STJ, a gente chama na faculdade de Jesus Cristo, 33. E aí você tem 11 ministros que vão querer segurança. O pessoal do STJ vai perguntar por que só os ministros do STF têm direito? E eles vão querer pleitear também, vão entendendo. E aí tem todos os outros tribunais superiores. Tem do TRT, tem da Justiça Eleitoral, da Justiça Militar. Todo mundo vai querer pleitear o mesmo direito. Vai aumentando. Os desembargadores federais, por meio de uma via reflexa, vão analisar da mesma forma. Gente, daqui a pouco vão ter que fazer concurso público, cargo, segurança de ex-ministro, ex-desembargador. Escutem, vai chegar a esse nível. Ó, não tem mais polícia. Por quê? Porque está todo mundo fazendo segurança. De quem? Dos ministros do Supremo, dos ministros do STJ, dos outros tribunais superiores, e aí os TJs, a Justiça Estadual, vai pleitear também. Por quê? Porque se pegar pelo conceito do salário, o teto para todo mundo é o ministro do Supremo. Beleza. Então, deputado ganha, deputado federal, senador, presidente da República, ministro, todo mundo ganha o mesmo valor lá. Hoje, os 40 e poucos mil reais lá. E aí, os desembargadores federais, eles ganham 90% do que ganham os ministros do Supremo, do que ganha esse pessoal que comanda o teto ali. E os desembargadores estaduais ganham 90% do que ganham os desembargadores federais. Então, assim, quando aumenta um, aumenta todo mundo junto. Vai todo mundo na mesma corda do caranguejo ali, vai subindo. Eu não estou dizendo que eles vão usar isso como analogia. Não, não é isso não, gente. Mas eu vou dizer que eles vão usar como uma lógica de raciocínio. Se o ministro, porque não existe subordinação, existem instâncias diferentes, não subordinação. E aí, onde está escrito que o ministro do Supremo tenha mais importância, mais relevância do que um ministro do STJ, ou do Tribunal Superior Eleitoral, ou da Justiça Militar?
ou da Justiça do Trabalho. Eles vão pleitear a mesma coisa. Só que, quando isso acontecer, esse dinheiro vai sair de algum cofre. Esse dinheiro tem que sair de algum lugar. E só tem um detalhe que eu também gostaria de levar em consideração nesse momento. Um homem com 75 anos de idade, ele sai de casa com frequência? Esse homem com 75 anos de idade, tudo bem, as pessoas estão... Um dos problemas do nosso benefício que nós recebemos, tão suado, do nosso INSS, um dos fatos de ter acarretado a quebra, antes mesmo dos atuais escândalos aí de empréstimos, essas coisas, uma das coisas que começou a prejudicar os cofres do nosso INSS foi essa longevidade. A pessoa ter mais tempo de vida foi o que quebrou. Por quê? Porque lá atrás o cara contribuía e morria com 50, 55, 60 anos. Então ele contribuía, mas ele não gozava do benefício. Então ele só arrecadava, estava bom para o Estado. As pessoas começaram a viver mais. A expectativa de vida hoje já está em torno de 80, isso no geral. 75 para 80. Só que essas pessoas, elas não têm uma vida útil tão intensa que seja necessária a presença de uma equipe de segurança para um homem com 75 anos de idade. Normalmente, esses ministros, quando saem, eles vão advogar, eles vão fazer palestras, eles vão dar cursos, dar aula em faculdade, mestrado, os que têm, né? Tem gente ali que nem pós-graduação tem. E a propósito, como eu já falei anteriormente, não precisa ter diploma de bacharelado em direito, não. O que diz o ordenamento jurídico é vasto saber jurídico. Tanto que nós já tivemos ministro do Supremo que foi formado em medicina. Não era formado em direito. E aí, gente, quem beneficia? A quem beneficia isso? Quem financia? Eu não sei, mas uma certeza eu tenho. Eu sei quem se cala. E quem se cala? O cara que eu sempre reclamo dele. O cara que eu sempre falo que é o cara que deveria controlar essas coisas todas. Porque o que acontece é o seguinte, se o Supremo fizer isso com o orçamento que ele já tem, ele se adequar ali, ó, tem que enquadrar mais isso aqui. Pô, aí beleza. Mas não vai ser assim. Ele vai pedir um adicional. E aí é a hora que o cara que eu normalmente falo dele, que é o Congresso Nacional, fez o quê? Ele se calou. Como também a respeito lá do jantar que eu acabei de falar. Aí pode chegar ali um deputado ou outro, falar alguma coisinha e acabou. Ninguém faz nada. Mais uma vez, eles vão levando do jeito que eles querem. E aí é quando eu digo o seguinte, as pessoas não entendem que é a hora que isso tem que mudar. Alguém preocupado com o nosso dinheiro tem que estar lá nos representando. É a hora que o Congresso Nacional deveria falar, olha só, Supremo, vocês podem fazer isso sim, isso aí é interno de vocês, mas vocês vão fazer com o orçamento que vocês já têm. Vocês não vão poder pegar adicional nenhum por conta da segurança. E outra coisa, esses homens serão deslocados do contingente de onde? Da Polícia Federal, Rodoviária Federal, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Exército, Marinha e Aeronáutica, eles têm um conceito de soberania. Eles existem, essas forças armadas existem, para quê? Nos resguardar em relação a outros países. Eles existem para nos resguardar em relação a outros países e não a problemas internos, como às vezes as pessoas falam, não, porque com esse problema aí de segurança pública tinha que botar o exército na rua. Não. Poder de polícia judiciária ou ostensiva, PM, Polícia Civil, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Não cabe aos militares das Forças Armadas ficarem de forma ostensiva fazendo esse tipo de coisa. E aí, gente, é só parar para pensar quantos membros do Judiciário no Rio de Janeiro, estaduais, né, são 200 desembargadores. Quantos juízes tem? Que todo mundo vai pleitear, gente. Aqueles que realmente precisam é uma coisa. Agora, aqueles que não necessitam, a gente começa a entender o seguinte, que a situação está muito complicada. E é quando eu falo a vocês, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos de pessoas ali que realmente nos representem. E aí, eu quero chamar todos nós, depois desse bate-papo hoje um pouco mais leve, porém mais preocupante. Nós precisamos ter
uma representatividade melhor junto ao Congresso Nacional, para que ele possa determinar o seguinte: ó, até aqui você pode, daqui para frente você não pode mais. Não só para o Executivo, mas para o Judiciário também. Porque hoje eu penso da seguinte forma: o Executivo hoje não manda nada. Pensem o que vocês quiserem. Mas eu entendo hoje que o Poder Executivo Federal não administra nada, que é a função típica dele. E aí, gente, eu chamo vocês para uma breve reflexão sobre algo que foi dito. Um imperador romano, ele disse algo há 1.800 anos atrás, mais ou menos. Ele disse 4 frases que entraram para a história. Intimamente, Marquinho, imperador romano, ali, sucessor de Júlio César. O que disse o imperador Marco Aurélio? Com muita sabedoria, primeiramente ele disse o seguinte: a felicidade da tua vida depende da qualidade dos teus pensamentos. Gente, se eu sou uma pessoa rancorosa, mal-humorada, com o espírito para baixo, ruim, vai ser muito difícil de eu conseguir ser feliz. Independentemente da família maravilhosa que eu possa ter, independentemente do poder aquisitivo que eu possa ter, porque o que acontece é o seguinte: o mundo externo nem sempre está no teu controle. Nem sempre você tem controle do mundo externo. Mas o teu mundo interno depende de você. Eu ontem tive uma notícia extremamente triste em relação a um ente querido, muito querido, mas é algo que já está no caminho para ser resolvido, ser sanado. Porque é o seguinte: se nós não tivermos otimismo, nós não tivermos a boa vontade, nós não tivermos um querer do bem dentro de nós, gente, é parar o mundo para a gente descer, sentar no meio-fio e deixar a vida rolar. Porque uma coisa eu garanto: os governantes que recebem o que não recebem, vamos botar aí, para cada governante que receba 44 mil, você bota aí mais ou menos 29 pessoas que ganham um salário mínimo. Esses caras, eles estão com a cabeça nas nuvens, fora a verba de gabinete, né? E aí, a segunda frase diz o seguinte: você tem poder sobre a tua mente, não sobre os acontecimentos externos. Então, você tem que entender que nem tudo é a tua vontade. Saca aquele papo que a gente fala que hoje é uma coisa natural, de criança birrenta, que se não tem o que quer, se joga no chão, se bate? Tem um vídeo de um pai que ele pega um videogame do menino, o garoto, no caso, não estava tendo disciplina, e aí o pai pega o videogame como forma de castigo. Se ele excedeu ou não, não sei. Eu acho que não. É direito de cada um pensar da maneira que quiser. Ele pegou o videogame do garoto e botou o videogame do garoto na churrasqueira acesa. O garoto se jogava no chão. O garoto teve um comportamento que, se eu pensasse em ter esse tipo de comportamento com meu pai, olha, eu acho que eu não ia... Estava arriscado o videogame sair da churrasqueira e funcionar do que eu. Eu iria estar desligado. O videogame poderia funcionar. E aí, a vida de cada um é o que os seus pensamentos tornam dela. Eu disse seus, não disse teus. Seus, terceira pessoa. Então, a vida de cada um é aquilo que você pensa. Se você continuar plantando o que você está plantando até hoje, você vai continuar colhendo o que você está colhendo até hoje. Você não pode plantar bananas e querer colher morangos. Então, tem que semear. Nós estamos semeando aqui o nosso canal. Nosso canal está crescendo muito, graças ao bom Deus e ao meu diretor e ao meu assistente de corte ali, que, no caso, nós estamos falando aí do meu diretor, o Kevin Couto, e do Felipe, que trabalha com ele. Eles são brilhantes. Nosso canal está crescendo. Nosso canal de cortes ali, os vídeos, estão assim, uma coisa que eu estou ficando até com medo de ficar famoso. Olha só, eu feio desse jeito famoso. E aí, o que eu começo a perceber? É algo que foi plantado lá atrás. Quando a coisa lá na frente der resultado, é porque nós pensamos positivo. Nós tivemos um pensamento positivo. E aí, a gente começa a perceber que o seguinte: a perda não é nada além de uma mudança. E a mudança é a natureza da vida. Um dia, nós estávamos inicialmente lá no órgão genital do nosso pai. Nosso pai teve relações com a nossa mãe. Nós sofremos uma mudança porque nós morremos nos testículos do nosso pai
e nascemos no útero da nossa mãe. No útero da nossa mãe, nós nos adaptamos a uma nova realidade. Um determinado dia, nós morremos no útero da nossa mãe e nascemos aqui. Segunda mudança. Um dia, eu acredito na reencarnação, respeito quem não acredita. Eu acho que cada um tem que crer naquilo que quiser, aquilo que for mais conveniente. E aí, eu não posso imaginar que Deus, o nosso grande arquiteto do universo, possa ter como final isso aqui. Com certeza deva ter algo depois disso aqui. Para quem viu a última cena do filme Ghost, eu normalmente, quando eu vejo, eu me emociono, porque eu acho aquilo ali uma coisa muito interessante. Se vocês observarem, na última cena, na hora que o Sam está indo embora, observem isso. Quando ele está indo embora, que ele está se afastando, e uma coisa, durante todo o filme, só a Anna May que poderia ouvi-lo, ela não via, mas ela podia ouvi-lo. No final do filme, quando ele se liberta dos deveres que ele tinha para cumprir aqui, é permitido que ele seja visto. E aí é quando a namorada dele o vê. E no momento em que ele está indo embora, se vocês olharem, tem aquele fundo branco, vocês vão observar que lá atrás tem várias pessoas. Você vê a silhueta das pessoas. É onde eu digo que, normalmente, nós estejamos morrendo em mais um mundo para nascer numa nova vida. Isso, gente, é um papo muito cabeça e muito profundo. Eu respeito as pessoas que não acreditarem em reencarnação, que não tiverem a visão dessa espiritualidade. Mas nós temos que entender que nós passamos aqui porque nós não somos donos de absolutamente nada. Nós só temos posse das coisas. Nós não temos propriedade de nada. E aí, depois disso, para a gente finalizar o nosso papo de hoje, que já está muito pensativo, eu gostaria que vocês fizessem muito uma reflexão com o pensamento que eu vou dar a vocês em relação à utilidade que nós temos como seres humanos. Quando um cego conseguir enxergar, fatalmente, ele vai pegar essa bengala e ele vai jogá-la fora, porque ela não tem mais utilidade. Deste momento em diante, para este cego, essa bengala se tornou inútil. Só tem uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês. Esse pensamento, ele não é sobre cegos. Um beijo, gente. Até amanhã. Papo de amanhã é endividamento, hein? Espero vocês. Tchau, tchau, gente.